palavra do Senhor comigo em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 2. Aleluia, Deus. Que presença maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Eu já iria feliz se acabasse agora. Esse Deus é tremendo. Amém? Todos acharam? Todos? Amém. Então curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Paizinho. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha causar frutos dentro de nós nessa noite. Para que em nome de Jesus, Paizinho, esses frutos permaneçam, Pai. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o céu está aberto. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, aguça os nossos ouvidos. Aguça, Pai, amado, nossas vidas. Aguça o nosso coração para ouvir a tua palavra. Porque não é a nossa palavra, é a tua, Pai. Então a tua palavra diz que ela vivifica, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, nós cremos na tua palavra que ela tem poder para esmiuçar, para fazer o que lhe apraz. Então, em nome de Jesus, me ajuda a ministrar a tua palavra. E ajuda-nos cada um de nós, Senhor amado, a ouvir aqui. E no decorrer dessa mensagem pregada, manifesta a tua glória e a tua presença. Que quando essa palavra cair nos nossos corações, produza cura, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajuda a compreender. Pai amado, em nome de Jesus, bloqueie o nosso pensamento para toda distração nesse momento, em nome de Jesus. Para que nós possamos aqui, Pai, glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida da tua maneira, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Então, vou ler Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao 16, que vai dizer assim: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Amém? Glória a Deus, louva a Deus por essa oportunidade que veio do Senhor. Na quinta-feira nós estávamos estudando, falando da Rosa que pregou no quarto. Aí Deus veio e falou: não, você vai pregar no domingo. Aleluia. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, através da vida do pastor da igreja, que é meu esposo também. E eu sei que a oportunidade vem do Senhor para nós. E glória a Deus por isso. Porque a nossa limitação, a nossa vida sem Deus, irmãos, a gente não consegue fazer nada. Mas o Senhor que opera em nós, e o Espírito Santo está dentro de nós, faz a gente viver e ver o que está na Escritura, o que um natural não consegue ver. Porque nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais, porque do Senhor, nós já estávamos no Senhor, por isso nós somos sobrenaturais. Então, não leve a sua vida como natural, leve a sua vida como sobrenatural, porque você, dentro de você, dentro de mim, tem alguém maravilhoso que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. E eu estava com uma palavra no coração, mas não era ela, e eu fiquei desesperada. Eu falei: Senhor, não é aquela palavra, meu Deus do céu. E aí, eu falei: eu não vou nem na escola bíblica hoje, porque eu vou ficar meditando aqui, porque eu não tenho nada. E aí, graças a Deus, quando foi umas meio-dia por aí, a palavra começou a vir, e eu louvei a Deus por essa palavra maravilhosa. E a gente vai ver aqui, vai
como a gente leu, a gente vê o que o Senhor estava passando por essa época. Nosso Senhor, chamado Jesus. Aqui ele era um menino, ele era um bebê, ele era alguém que era dependente dos pais. E a gente olha para esse texto e a gente vê uma fuga. E quando nós nos deparamos com cada versículo, a gente vê sobre esse homem chamado Jesus, que era uma criança, que era na fase de criança. A gente vê que tudo escrito na palavra de Deus é um planejamento sobrenatural do nosso Deus, porque Ele é poderoso. E o nosso Deus, irmãos, faz a gente ver, a gente enxergar cada coisa na palavra do Senhor, que a gente fica admirado do poder de Deus. E aqui no primeiro versículo vai dizer que José, ele tem um sonho. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com ele através de sonho, apareceu e ele fala: se levanta-te, toma o menino e foge. E quando José tem esse sonho, eu imagino muito que não foi qualquer sonho, porque já pensou você receber um sonho de Deus e fala: foge. É provavelmente desesperador, porque quando a gente fala uma palavra de fugir, foge, é algo que bate de desespero, porque algo está para acontecer. Não é algo fácil. E a gente olhando para tudo que o Senhor passou, e no momento que eu cheguei aqui na igreja, comecei a orar e falei para o Senhor: Senhor, me confirma a mensagem, me confirma a palavra do Senhor. E aí meu esposo pediu um último louvor, e era um louvor que estava no meu coração lá em casa. E aí eu olhei para a Carol, ela falou: Leão e Cordeiro. Eu falei: eu pediria esse. E aí a Júlia de tarde falou: estou com um louvor no meu coração que Deus me deu e tal. E era sobre Jesus, o plano perfeito. E Ele é o plano perfeito. Olhando para as Escrituras, a gente vê como que foi o plano perfeito de Deus para nós olharmos para Jesus, que desde a promessa que vem para a vida ali de uma humanidade, de um povo que viria um Salvador. Não seria qualquer promessa, é a promessa de alguém que viria nos salvar. E quando a Bíblia fala que quando José ele foi se juntar com Maria e que ele descobre que Maria estava grávida, ele ficou desesperado. Ele tentou fugir escondido. Ele tentou deixar ela escondida para ninguém perceber que ele estava, porque ele não queria difamar ela. A Bíblia fala que José, ele era um homem de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo começou a falar com ele através de sonho. Deus falou com ele através de sonho. E aí o Senhor fala para ele não deixar Maria, para ele não fazer isso com ela. E isso ele fez no secreto. E só Deus viu o coração dele quando ele queria deixar Maria no secreto, para que ela não fosse difamada. E aí ele estava planejando deixar ela. E aí a Bíblia fala que o Senhor aparece para ele em sonho e fala para ele assim: não temas em deixar Maria, porque o que ela vai gerar é do Espírito Santo. Então não era qualquer fruto, não era uma relação normal que teve uma gravidez, não, era do Espírito Santo, algo produzido por Deus, para que nós víssemos agora o poder de Deus sobre as Escrituras. E aí a Bíblia vai dizer que ele ouve a Deus, ele vê a Deus através de sonho. Para você ver, irmãos, que os sonhos são revelações de Deus. Muitas das vezes a gente não dá nada com sonho, mas sonho, Deus nos alerta, Deus nos mostra.
Então aqui na vida de José, ele teve um sonho para falar para ele assim, Deus falando para ele, não deixa Maria, porque o que ela gera é do Espírito Santo. No capítulo 2, do versículo 1, do versículo 13, a Bíblia vai dizer que Deus chama José em sonho de novo e fala, levanta-te e foge. Duas situações de sonhos aqui que a gente vê. Um de para fazer ele não deixar Maria, direcionando a José, e o outro dando livramento para ele. Então o que Deus te mostra em sonho é revelação do Senhor. Dependente do sonho, o Senhor vai te direcionar. Em todas as áreas de sonho, o Senhor vai te direcionar. E aqui Deus direciona José de uma maneira maravilhosa, porque o diabo estava arquitetando algo para roubar aquilo que seria o nosso Salvador. Roubar o quê? Roubar a vida de Jesus. A palavra de Deus fala em João 10, versículo 10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Para ele roubar, ele precisa que alguém tenha alguma coisa. Para ele matar, alguém precisa estar vivo. Para ele destruir, algo tem que estar construído. Então, há algo que nós vamos aprender aqui, que nós vamos ver nitidamente o que o Espírito Santo quer dizer nessa noite para nós. E aí, a palavra de Deus vem nos alertando sobre isso. Que ele veio roubar, matar e destruir. E desde o princípio aqui, desde que a gente olha aqui a Escritura, o que aconteceu com Jesus? Quando Maria, ela tem Jesus, a Bíblia vai dizer que Herodes procura matar Jesus. Porque ele sabia que não era qualquer criança que estava vindo no mundo. Era o Salvador. E aí a Bíblia vai dizer que José, ele ouve a Deus, Deus fala com ele através de sonho. E aí o Senhor fala para ele assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a artimanha das trevas era colocar Herodes atrás de Maria e José para matar o nosso Salvador. E quando ele não consegue, a Bíblia vai dizer que ele começa a falar para matar as crianças de 2 anos a menos, porque ele queria exterminar. Então o diabo, ele quer exterminar a minha vida e a tua. Ele não está de brincadeira. O diabo não é uma pessoa que você tem que... Não. Se você vê qualquer coisinha, pede para o Senhor, em nome de Jesus, te encher de ousadia para repreender ele. Porque em nome de Jesus, o Senhor já nos deu autoridade. E aí a palavra de Deus fala que Maria ia ter um filho. E esse filho seria o nome dele chamado Jesus. E a Bíblia vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então você olha no Antigo Testamento, você vai ver vários homens de Deus que foram usados para profetizar sobre Jesus. Sobre a virgem que daria luz a um Salvador. E aí a Bíblia vai dizer que José desperta do sonho e fez como o anjo mandou ele fazer. E ele pega, vai. E a Bíblia vai dizer que ele não conheceu Maria. Só depois que Maria tem luz, dá luz a Jesus. E aí quando Jesus nasce, que ele está na Judéia, que acontece de os pais estarem ali num momento tão aterrorizante, porque já pensou você passar por um momento de que você sabe que você pode ser morto, seu filho ser morto, seu esposo ser morto? Então Maria e José estavam passando por isso.
disso. Não era qualquer perseguição, era perseguição de morte. Não era tipo, vamos prender ele por alguns dias e tudo bem. Não, era a morte que estava decretado aqui, porque Herodes queria matar Jesus. E aí, a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O guia, porque ele nos guia em todo o tempo. A gente viu o direcionamento na vida de José desde o sonho, desde quando Jesus não tinha ainda nascido. E aí, olha o que o versículo 23 do capítulo 1 vai dizer: Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então esse nome ele é poderoso. Ele é extremamente poderoso na minha vida e na tua vida. E ele tem domínio sobre as trevas, sobre a luz, sobre tudo. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com José. Porque não era qualquer perseguição. Era uma perseguição que ia custar a vida de um inocente. Que ali naquele momento ele precisava da proteção dos pais. Mas o pai estava em todo o tempo cuidando dele. Aleluia. Porque a promessa tinha que se cumprir. Porque a palavra do Senhor não cai por terra. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. E aí José ele tem um sonho. E o Senhor falando para ele: José, foge, pega o menino e a mãe foge e vai. Porque Herodes te procura matar o menino. E ele toma o menino e ele vai, ele toma Jesus e vai. E ele pega de noite e vai para o Egito. E quando a gente olha para a história do Egito, a gente vê uma história maravilhosa. E a gente olha para a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 6, que eu vou ler, capítulo 15, que eu vou ler, ou o que o Senhor vai nos falar. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Maico, coloca Oséias capítulo 11, 1 para mim. Oséias capítulo 11, versículo 1. Olha o que vai dizer: Quando Israel era menino, eu amei do Egito, chamei ao meu filho. Quem que lhe tira do Egito? Jesus. Quem que é o primogênito? Quem que é o menino nessa época? Jesus. E aí ele mostra aqui na palavra, em Oséias, e ele vai tratar sobre Israel, porque quando ele olha para o Egito, ele vê a situação do povo de Israel aprisionado, querendo alguém que liberte, ele levanta quem? Ele levanta Moisés, que é uma tipologia de Cristo. E aí, põe para mim o Êxodo, Michael, Êxodo capítulo 4. Versículo 21 do 21 ao 24. Olha o que vai dizer. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na sua mão. Mas eu endureceria o seu coração para que não deixe ir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E quando a gente olha aqui para a Escritura, a gente vê que José estava fugindo de onde com o menino? Do Egito. Quando Deus olha para a terra do Egito, que ele vê o povo, porque Deus trata Israel como o filho dele primogênito. E era alguém aqui chamado Jesus que estava numa situação que ele precisava fugir.
ele não era um adulto, ele precisava de alguém que levasse ele. Próximo. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste. Deixa-o ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus falando através da vida de Moisés que o Senhor ia mandar praga para o Egito, para fazer o povo sair daquela terra que ele estava aprisionado. E quando o Senhor olha para Israel, eu estava falando com Deus, falei, Senhor, imagina toda a situação. Imagina o Egito ali, Jesus precisando dos pais para tirar eles daquela situação. E aí a palavra de Deus vai falar sobre primogênito. Para tocar onde Deus precisava tocar o povo de Israel sair, ele precisou tocar no primogênito de Faraó. Porque quando Jesus era pequeno, a Bíblia fala que ele foi o primogênito dos pais. Quem que queria matar ele? Herodes. E a gente olha, Herodes é tipologia também de Satanás, do diabo, que quer matar, quer roubar aquilo que é nosso. E ele queria roubar algo que é nosso aqui, ó, Jesus, o nosso Salvador. E aí a palavra de Deus vai dizer, prossegue, Marco. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então a gente olha toda a situação do povo de Israel, que precisava fugir de alguém que procurava de todo jeito obrigar eles a fazer o serviço de escravo ali. Porque o que o inferno quer que a gente seja? Escravo. Escravo da mentira. Escravo da pornografia. Escravo do adultério. Escravo de tudo que é imundície. Porque o diabo ele quer aprisionar. Só que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que diz que Deus veio nos dar vida e vida com abundância. Então todo o poder das trevas que a gente vê uma artimanha muito grande para matar Jesus, Deus no centro de tudo falando para o diabo assim, você não vai tocar nele. Porque ele foi escolhido para ser o meu primogênito, para ser o salvador da humanidade. E aí nós olhamos para esse texto e a gente vê que Jesus já tinha-nos nele desde a criação do mundo. Não sei se vocês lembram que a aula que o pastor deu numa quarta-feira. Essa aula é maravilhosa, é muito forte, porque ela nos dá um entendimento de como nós somos feitos em Deus. E nós estamos ligados nele desde a fundação do mundo, porque nós já estávamos nele antes dele criar todas as coisas. Então a minha vida e a tua vida é uma ameaça para o inferno. Só que muitas das vezes, muitas pessoas, elas acham que a vida dela é só vir para a igreja. E não, você é um guerreiro do Senhor. Aleluia. Você é uma mulher guerreira do Senhor. Você não é qualquer pessoa, você é alguém que o diabo olha e fala, eu não posso tocar, a não ser que o Senhor me dê permissão. Para você ver como a sua vida é preciosa. Para você ver que nós somos preciosos de Deus. A Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós. Nós temos que ter a noção e a dimensão que nós não precisamos estar no mundo e na igreja ao mesmo tempo. A nossa vida é do Senhor Jesus. Poxa, tudo que Ele fez para entregar a salvação a nós, o perdão em todos os dias, e aí a gente não dá nada para esse Jesus poderoso, maravilhoso que Ele é. Então, o tempo de nós olharmos para a Escritura e ver que Jesus não era qualquer um. Jesus não é qualquer um. Para que você e eu vivamos de qualquer maneira. E aí a gente olha para Escrituras e a gente vê Jesus alertando lá em Mateus, começando pelo capítulo 8 de Mateus.
que o Senhor começa a alertar os discípulos e os fariseus que estavam ali. E ele fala para os fariseus, fala para os discípulos, que o diabo, ele é mentiroso. E ele decidiu não vir para a luz nem para a verdade. E o Senhor sempre, irmãos, ontem Deus usou o Gabriel poderosamente pregando a palavra de Deus, para dizer que a vida do cristão não é um momento, é diariamente uma vida com conduta diante de Deus, para nós termos vida em Deus, para fazermos as obras de Deus. Poxa, um mover extraordinário que Deus fez nesse culto logo no início. Então Ele quer que nós estejamos de glória em glória. Ele nos fez justiça. Ele não nos fez para vivermos no pecado. Ele fez-nos para vivermos como Ele, para andarmos na luz. Então o que o diabo quer é roubar de você aquilo que Deus já te deu e me deu, que é a vida eterna. Então, o tempo de viver a presença de Deus é tempo de abrir mão das outras coisas para viver o que Ele quer. Então, Jesus, Ele não escolhe vir aqui na terra. Ele tem um mandado do Pai para o bem das nossas vidas. E Ele vem com essa promessa de ser um Salvador, de salvar, de libertar. E quando Ele vai para a cruz, parece que tudo estava acabado, como diz o louvor que nós cantamos. Parecia que ali tinha acabado. Porque desde o nascimento de Jesus, o diabo queria matar Ele. Mas Ele só morreu na hora certa, porque era o cumprimento da palavra. Não é no momento que o diabo arquitetou para matar Ele. Foi no momento exato que Ele foi para a cruz, porque Ele tinha uma promessa de Deus. Eu e você temos uma promessa de Deus. E não é qualquer promessa. E quando o Senhor faz uma promessa para nós, é para nós vivermos um com Ele, ligados nele. Por isso que quando a palavra de Deus fala sobre o Egito, eu imagino Deus olhando para Israel no Egito, como Ele estava olhando para Jesus aqui, precisando de um escape. Mas Ele estava no controle de todas as coisas. No controle na vida de Israel, saindo do Egito para a terra prometida, e de olho em Jesus, saindo do Egito para cumprir a promessa que era determinada. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus, Ele sempre, irmãos, sempre, Ele é muito poderoso. O diabo, ele tenta de qualquer maneira, de todas as formas. O que ele fez com Jesus? Jesus estava no deserto, 40 dias, jejuando, e o diabo aparece para ele e começa a prometer um monte de coisa que já era dele. Então o diabo, ele é enganador. O diabo, ele engana, ele mente. Só que o Espírito Santo de Deus é aquele que joga por terra todas as coisas. Porque o domínio ainda é do Senhor. Oh, Senhor da glória, tudo está no controle do Senhor. Aleluia. E a gente vê a arquitetura ali do inferno trabalhando para matar uma criança inocente. E essa criança, ele tinha um poder dado pelo céu para fazer o cumprimento de uma promessa e nos dar perdão e salvação. E para ele vencer tudo isso, ele precisava ir para a cruz. Ele precisava ir para o madeiro para morrer pelo meu pecado, pelo teu pecado. E aí, quando o inferno achou que ele tinha perdido porque ia morrer, porque pegaram ele, porque arquitetaram para pegar ele de uma maneira de covardia, com covardia,
Só que o inferno não imaginava o que ia acontecer depois que ele morresse. Porque a palavra de Deus fala que ele tomou a chave do inferno e da morte. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. Porque ele provou a morte e ressuscitou. E ele está vivo. E a nossa vida está nele, a palavra de Deus fala. Quando você olha para Colossenses, quem puder abrir comigo em Colossenses, põe para nós, vai, Colossenses capítulo 1. Aleluia, irmãos, é muito bom servir ao Senhor. É maravilhoso servir ao Senhor, irmãos. Amém? Deixa eu achar aqui, que está marcadinho. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Colossenses capítulo 1, do versículo 15, vai dizer assim: o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda. Não é a metade, não é um pouquinho, é toda a plenitude habitasse nele. Então ele é o primogênito escolhido. Ele não ia morrer no princípio como criança. Ele não ia morrer como adolescente. Ele morreu quando chegou a hora exata para cumprimento do que Deus falou para a vida dele. Então todo o cumprimento de Deus para a minha vida e para a tua vida vai acontecer. Mas nós precisamos andar como Jesus para isso acontecer. Como andar como Jesus? Fazendo a vontade do Pai. Porque fazendo a vontade do Pai, nós estamos no caminho exato, que é o centro da vontade do Senhor. Quando você olha para João, capítulo 17, o Senhor ele começa a falar de nós. E ele fala de uma maneira linda, que eu quero que você e eu possamos lembrar mais um pouquinho. João, capítulo 17. Porque esse Deus nos criou nele, irmãos. Nós estamos ligados nele. Porque nele habita toda a plenitude. E nele está o domínio do céu e da terra. E ele conhece as coisas visíveis e invisíveis. Aquilo que você não vê e aquilo que eu não vejo. Mas ele sabe e conhece. Aleluia. João capítulo 17. Versículo 9 em diante. Vai dizer assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós já estávamos nele. Então a promessa foi por amor a nós. Mas alguém precisava morrer. Um inocente morreu por mim e por você. Então se nós não tomarmos as nossas vidas, que ele fez isso por amor a nós, nós estamos rasgando o que ele fez assim, jogando. Eu não estou nem aí para você, Jesus. Então quando nós tomamos para nós e olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Escritura nos mostra os nossos erros e aponta o caminho que nós deveríamos andar. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisto eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles não estão no mundo. Perdão. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste para que seja um, assim como nós.
A ligação do filho com o pai é muito forte nesse capítulo. A ligação deles é tão linda, a ponto de Jesus colocar a gente também ali com ele. E ele continua. E ele fala: estando eu com eles no mundo, guardados em teu nome, tenho guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. E aí nós vemos aqui Deus falando de nós para o Pai. Porque nós estamos nesse mundo ainda. E Ele fala de uma maneira tão profunda ali com o Pai, nos ligando junto com Ele. Poxa, quem somos nós para estar ligados nesses dois? Quem somos nós? Olhando para as nossas características, olhando para nós, matéria, que um dia perecerá sobre a terra. Olhando para as Escrituras, olhando para esse amor profundo, que Ele nos liga de uma maneira tão perfeita, para a gente olhar para a cruz e dar valor. Porque a cruz não foi um ato banal, foi um ato de sacrifício, Aleluia. Jesus estava em humilhação ali. Ele estava em um momento vulnerável, onde qualquer pessoa poderia machucar ele. Ele estava pregado sobre o madeiro. Ele estava preso, ele não podia sair. Fazia horas que estava ali. Nem água ele tomou. Foi furado, foi machucado, foi oprimido. Mas mesmo assim ele não abriu mão de mim e de você naquela cruz. Aleluia. Ele poderia muito bem dizer: Pai, chega, eu abro mão. Mas ele foi até o fim para mostrar para nós que vale a pena se sacrificar. Vale a pena a gente abrir mão. Vale a pena a gente passar por alguma circunstância por amor a Ele. Vale a pena nós deixar Ele dominar a nossa vida. Vale a pena nós abrirmos mão de muitas coisas por amor a Ele. Porque Ele não precisava fazer nada disso, mas Ele fez. E Ele fala aqui, Jesus falando, versículo 15 e 16. E 17 diz assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não sou do mundo, como do mundo não sou. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela vivifica. Tudo que está escrito a respeito de Jesus, desde o Antigo até o Novo Testamento, é uma mensagem de amor para nós. É uma mensagem que você fala: meu Deus, eu não merecia tudo isso. Mas por amor a mim, nós temos um Salvador, que o nome dele foi escolhido. E José coloca o nome dele de Jesus porque o Espírito Santo, porque Deus falou com ele através de sonho, que o nome dele seria Jesus. O Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra de Deus fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Porque Ele é amor. Ele nos amou. Ele nos suportou a nossa carga naquele madeiro. Para que nós não venhamos abrir mão das outras coisas. Viver com Deus é dizer: Senhor, toma a direção de tudo da minha vida. Eu abro mão do que o Senhor precisar que eu abra mão. Ele abriu mão da glória que ele tinha no céu para nos revelar quão profundo ele é, que todo domínio é dele, que é um nome sobre todo nome. Então Jesus, ele veio para nos dar vida, irmãos. E será que nós estamos vivendo essa vida que ele está nos dando? Será que nós estamos percebendo tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas? Ou será que a palavra, o que Ele fala, entra e sai e você não dá atenção? Porque o tempo de
dele chegar, dele vir, está próximo. E o tempo de nós trazermos sobre as nossas vidas as qualidades de Cristo, é esse o tempo. De nós revelarmos Ele através das nossas vidas. E não as outras obras. É as obras de Cristo que tem que prevalecer. Então não se engane, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. E se Deus te der um sonho, comece a orar por esse sonho. Porque Deus dá sonho para a gente fugir das artimanhas de Satanás. O Senhor nos dá sonhos para nos revelar a sua vontade, o que está por trás de tudo. Então, se você tem sonhos de Deus, louve ao Senhor por isso. Porque o Senhor ainda fala através de profecias, de sonho, de qualquer maneira que Ele quiser falar. Se você é um profeta, uma profetisa, um servo do Senhor, o Senhor vai, em nome de Jesus, fazer e cumprir em nós as suas promessas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e daqui eu não passo, porque vai até aqui em nome de Jesus.